A Xiaomi lançou no Brasil o Redmi Note 9, agora em junho em parceria com a DL. O novo intermediário chinês chegou com preço bastante salgado, partindo de R$ 2.700 para a versão mais simples. Sabemos que o Redmi Note 8 é o queridinho dos brasileiros, mas será que vale pagar tudo isso em seu sucessor? É isso que você vai descobrir nesta análise completa do tudocelular.com. A marca chinesa fez mudanças no design e qualidade de construção do seu intermediário. Umas foram boas e outras ruins. As bordas foram reduzidas e agora temos entalhe em formato de furo na tela que fica no canto esquerdo bem próximo da borda. Já a parte ruim é que o acabamento em vidro na traseira foi trocado por plástico. O aparelho cresceu e ficou mais pesado, o que também será um ponto negativo para muitos. O design da câmera mudou e agora elas ficam na parte central, logo acima do leitor biométrico. Se esperava por sensor de digitais na tela, não foi dessa vez. O Redmi Note 9 foi lançado por aqui nas cores branca, verde e cinza. Aliás, nem dá para chamar essa de branca, já que parece mais um azul claro com degradê para o lilás. Ele é um celular grande e escorregadio. Usá-lo com apenas uma mão será complicado para alguns, mas pelo menos já vem com capinha e película para protegê-lo de eventuais quedas. Se você sentiu falta de Bluetooth 5 e NFC no Redmi Note 8, pode ficar tranquilo que este veio mais completo. Há também infravermelho no topo do aparelho para usá-lo como controle remoto universal. A tela cresceu, porém manteve a mesma resolução e tecnologia IPS LCD de antes. O brilho é baixo para um celular do seu porte e realmente complica a visibilidade em locais abertos. Também não há suporte para HDR10 devido ao brilho baixo no painel. Até mesmo a reprodução de cores é ruim, com um cinza que mais parece ciano. Um modo de reduzir isso é mudando o perfil de calibração de cores de padrão para saturado, mas ainda estará longe do ideal. Para complicar ainda mais a experiência multimídia, o Note 9 tem um único alto-falante que reproduz som baixo e abafado. Já está na hora da Xiaomi incluir alto-falantes estéreo em seus intermediários ou pelo menos dar mais atenção à parte sonora. Lance Sterling. Ele não vem acompanhado de fones de ouvido, mas pelo menos tem entrada padrão P2. É um bom celular para ouvir músicas? Tem melhores e mais baratos para isso. O Redmi Note 8 veio com o Snapdragon 665 e o novo modelo traz o Helio G85, um recente lançamento da MediaTek que está presente em meia dúzia de celulares. É um bom hardware? Meio complicado responder isso. O Note 9 realmente decepcionou em nosso teste de velocidade padronizado em multitarefas, e como este é o primeiro com este chip que testamos, não podemos afirmar se a culpa é do MediaTek ou da própria Xiaomi por ter errado a mão na MIUI. Testamos com alguns benchmarks para ver o poder bruto e comparar com o hardware do anterior. Não chegamos a ter nem 15% de diferença nas pontuações, o que pode indicar que o Helio G85 não é muito mais potente que o Snapdragon 665. Em jogos temos bom desempenho em qualquer game para Android. No PUBG é até possível jogar em HD com qualidade alta. Isso mostra que o novo chip da MediaTek tem boa otimização para jogos. Ele vem com um Game Turbo 2.0, que ajuda a evitar superaquecimento e possui recursos que aprimoram a jogatina. A Xiaomi decidiu colocar uma bateria generosa de pouco mais de 5.000 mAh para dar conta do novo hardware da MediaTek. Como esperado, a autonomia é boa e rende o dia inteiro sem sofrimento, até sobrando um pouco de carga para a manhã seguinte. Porém, esperávamos mais. Já tivemos celulares da marca com menos bateria que duravam 2 dias longe de tomadas. O carregador de 22 watts é mais potente que o de outros intermediários, e mesmo que tenha tecnologia de carregamento acelerado, não chega a ser tão rápido assim. Ele demorou mais de 2 horas para fazer a bateria ir de 0 a 100%. Uma carga rápida de 15 minutos recupera apenas 15% de bateria. O Note 9 sai da caixa com Android 10 e MIUI 11 e logo mais receberá a versão 12 do sistema da Xiaomi. A fabricante chinesa já foi melhor na atualização de software e o Redmi Note 8 ainda segue preso ao Android Pie em meados de 2020. Ela também já caprichou mais na otimização da MIUI. A cada nova versão sentimos que o sistema está cada vez mais pesado, o que compromete desempenho e bateria. É comum ver engasgos no aparelho e aplicativos que deveriam ficar abertos em segundo plano ficam recarregando o tempo todo. Em termos de recursos, você terá o mesmo que qualquer outro com MIUI 11. O Game Turbo é um extra bacana, que ajuda a reduzir a distração enquanto joga ao desativar as notificações. Você pode até medir a taxa de FPS em jogos, mas isso nem chega a ser específico do Note 9, já que pode ser instalado em outros celulares da Xiaomi. Ele vem com o aplicativo Mi Remote para você usar o Note 9 como controle remoto universal. E como já havíamos testado em outros da Xiaomi, o recurso funciona muito bem. O tema noturno da MIUI ajuda a esconder o furo na tela, mas não espere economia de bateria já que o painel não é OLED.
Se você comparar a ficha do Note 9 com a do Note 8 no tudocelular.com, verá que os dois possuem exatamente o mesmo conjunto com 4 câmeras. Não houve mudança na resolução de cada sensor e até mesmo a abertura focal é a mesma. Isso quer dizer que não houve evolução nas fotos e vídeos? É exatamente isso, e tivemos até um retrocesso. Um ponto que o hardware da MediaTek ainda deixa a desejar é no processamento de imagens. E trocar o Snapdragon 665 pelo Helio G85 faz o novo celular capturar fotos piores do que antes. Falta um pouco de saturação nas cores, o HDR não ajuda a reduzir o estouro de luz, as sombras saem sem detalhes e é possível até perceber ruídos em fotos tiradas de dia. A secundária com lente grande angular é ainda pior, a nitidez é sacrificada, há ainda mais ruídos, especialmente em locais fechados, e as sombras ficam mais escuras. Pelo menos o algoritmo de correção de distorção da lente faz um bom trabalho. Há um atalho de 2 vezes no aplicativo da câmera, mas o Note 9 não tem lente teleobjetiva. O que ele faz é tirar uma foto com a câmera principal e realizar um pequeno corte para aproximar. A qualidade cai um pouco, mas ainda dá para publicar nas redes sociais. A macro tem foco automático, o que permite que você chegue muito perto do que deseja fotografar sem se preocupar com fotos borradas. O ruim é que a resolução de apenas 2 megapixels não ajuda muito e terá fotos com texturas de má qualidade. Celulares intermediários ainda sofrem bastante para fotografar à noite. Curiosamente, o Note 9 até que não foi tão ruim em cenários com pouca luz. Ele não sofre com tantos ruídos e nem tem fotos totalmente devoradas pela escuridão. Há modo noturno que ajuda a enxergar melhor o que foi fotografado, mas saiba que as fotos sairão granuladas. A lente grande angular é péssima à noite e não conta com o modo noturno para ajudar. O sensor de profundidade consegue separar bem os planos de imagem e faz um bom efeito retrato, seja com pessoas ou objetos. Com a frontal ele também não erra muito no recorte, porém desativa o HDR e deixa o fundo da imagem ainda mais estourado. A qualidade das selfies no geral é decente, mas a linha Redmi Note já foi melhor nisso. À noite terá fotos com nitidez e detalhes sacrificados. A filmadora também sofreu retrocesso e deixou de filmar em 4K. Não apenas isso, mas a qualidade não é muito boa. É possível filmar com a grande angular em Full HD e com a macro apenas em HD. Essas têm qualidade ainda mais baixa e sofrem muito à noite. E sabe qual é a pior parte disso tudo? O Redmi Note 9 grava áudio mono. Sério mesmo, Xiaomi? Se você estava em dúvida entre o Redmi Note 8 e o Note 9, pode ir no mais antigo que o novo só tem de bom mesmo a bateria. Cobrar R$ 2.700 por ele chega a ser uma piada, ainda mais quando o A71 chegou por apenas R$ 100 a mais e é um celular muito melhor. Aliás, o Galaxy está até mais barato atualmente. E é vantagem mesmo diante do Note 9 encontrado por menos de R$ 2.000 em marketplaces. Quais as melhores alternativas ao Redmi Note 9? Da Motorola temos o Moto G8 Power, que é muito mais rápido, a bateria dura 2 dias e ainda tem melhores câmeras. E tudo isso pela metade do preço. Parece que o jogo virou, não é mesmo, Xiaomi? Se preferem uma alternativa mais barata da Samsung ao Galaxy A31, com um foco também em bateria e que no geral entrega melhor custo-benefício que o Redmi Note 9. E olhe que criticamos o preço absurdo que a Samsung pediu por ele no lançamento. Quando analisamos o Redmi Note 7 em 2019, nós o elegemos como o matador de intermediários. Agora em 2020 temos que dizer o contrário para o Note 9, ao afirmar que ele é quem foi morto pelos rivais. É um aparelho que teve retrocesso no acabamento, na tela, no som, desempenho e câmeras, e ainda chegou mais caro. Seu único ponto forte é a bateria, mas há várias opções no mercado que também entregam boa autonomia e custam menos. Será que mesmo assim o Redmi Note 9 fará tanto sucesso quanto o seu antecessor? Isso veremos até o final do ano. De qualquer forma, estamos aqui para ajudá-lo também a economizar na hora da compra. Basta clicar nos links da descrição para encontrar o Redmi Note 9 e todos os demais aparelhos citados com os melhores preços. E queremos saber sua opinião. Acha que o Note 9 veio bom ou a Xiaomi pisou na bola? Comenta aí abaixo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!